Lição de número 7. O Ministério da Igreja, primeiro trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2024, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. Você está na Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 7, o Ministério da Igreja. Queremos lembrar aos nossos queridos irmãos que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe este vídeo aí com amigos, irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 7, o Ministério da Igreja. Texto áureo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Muito bem, queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 11 até o versículo de número 16. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembramos que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Segundo objetivo é elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Terceiro objetivo, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício
exercício ministerial. Muito bem, meus queridos irmãos, na motivação nós temos aqui: o crente foi chamado por Deus para exercer o sacerdócio real e, como nação santa, anunciar as virtudes do reino celestial. Como sacerdote da nova aliança, o crente oferece a Deus sacrifícios agradáveis, isto é, a própria vida em serviço santo e o louvor como fruto dos lábios. Além disso, o crente intercede pelos salvos e proclama a salvação aos que precisam ser alcançados. Temos também sugestão de método. Nesta lição, a classe estudará a natureza dos dons ministeriais e suas respectivas características, para verificar o nível de conhecimento dos seus alunos acerca dos dons ministeriais. Solicite que a classe registre em uma folha de papel à parte quais são as qualificações exigidas para o exercício ministerial, conforme estão registradas nas cartas pastorais de 1 Timóteo, 2 Timóteo e carta do apóstolo Paulo a Tito. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos, e nós vamos estudar todos eles. No primeiro ponto, vamos estudar o ministério sacerdotal de todo crente. Diz assim a sinopse: a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A Igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Segundo ponto, estudaremos o seguinte tema: a estrutura ministerial do Novo Testamento. Estudaremos o ministério quíntuplo: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. E também estudaremos no segundo ponto, serviço de diáconos e presbíteros. Diz assim a sinopse do segundo ponto: Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Terceiro ponto da lição, vamos estudar as qualificações para o ministério, qualificações de natureza moral e qualificações de natureza social e qualificados para o ministério de acordo com as cartas pastorais. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim podemos ir ao primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto, o ministério sacerdotal de todo o crente. Primeiro subtópico, o sacerdócio no Antigo Testamento. Primeiro tópico, o sacerdócio no Antigo Testamento. Vamos estudar, queridos irmãos, o sacerdócio no princípio de tudo, na era patriarcal e na lei. Primeiro, no princípio. No princípio, queridos irmãos, quando a humanidade se deparou com a necessidade de oferecer sacrifícios como expressão de adoração a Deus, os líderes familiares assumiram o papel de sacerdotes. Essa prática se evidencia nos relatos bíblicos de Gênesis, capítulo 4 e o versículo de número 3, onde Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus, e também no livro de Jó, capítulo 1 e o versículo 5, onde encontramos Jó como chefe de sua família, intercede e oferece sacrifícios em nome de seus filhos. Nesse estágio inicial, a função sacerdotal estava intrinsecamente ligada à liderança familiar. Segundo, queridos irmãos, na era patriarcal, veja que, à medida que a história avança para a era dos patriarcas, vemos figuras como, por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó,
desempenhando o papel de sacerdotes em suas próprias famílias. Um exemplo significativo está no livro de Gênesis capítulo 12 e versículo de número 8, onde Abraão constrói altares e invoca o nome do Senhor, exercendo o papel de líder espiritual em sua família. Esse período, queridos irmãos, destaca a conexão direta entre a liderança patriarcal e as práticas sacerdotais. E por último, queridos irmãos, o ministério sacerdotal no Monte Sinai. Veja que no Monte Sinai, Deus instruiu que o sacerdócio fosse restrito à família de Arão e à tribo de Levi, limitando assim a prática sacerdotal. Veja na sua Bíblia a referência que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1, e Números, capítulo 3, versículos 5 até o 9. Essas referências mostram essa limitação. Aqui, Deus estabeleceu uma ordem específica para a administração do sacerdócio, destacando a tribo de Levi como guardiões desse sagrado ministério. Portanto, queridos irmãos, em resumo, podemos dizer que essa progressão não apenas moldou a adoração e os rituais dos hebreus, mas também refletiu a complexidade e a santidade da relação entre Deus e o seu povo na antiga aliança. Muito bem, queridos irmãos, podemos ir agora ao segundo tópico, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Veja, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Perceba, agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. Muito bem, queridos irmãos, eu já convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, a estrutura ministerial no Novo Testamento, onde vamos estudar o ministério quíntuplo, conforme o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Querido professor, querida professora, essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Cada função, seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, desempenha um papel vital na promoção de crescimento saudável da igreja. Veja, por exemplo, queridos irmãos, os evangelistas centrados na salvação de almas, eles desempenham um papel importante ao levar a mensagem do Evangelho aos novos corações. Os pastores, com cuidado pastoral, garantem que os crentes estejam fortalecidos e conectados na fé. Os mestres enriquecem a igreja com sólido ensino bíblico, proporcionando compreensão mais profunda da palavra de Deus. Portanto, queridos irmãos, ao reconhecer e valorizar essa diversidade no corpo de Cristo, a igreja se torna mais eficaz em cumprir sua missão de ser luz do mundo e o sal da terra. A colaboração harmoniosa entre essas funções resulta em um testemunho poderoso do amor de Deus e da transformação que Ele opera na vida
de seu povo. Muito bem, queridos irmãos. Segundo tópico, o serviço de diáconos e presbíteros. É importante afirmar que há uma distinção entre diáconos e presbíteros na liderança da igreja primitiva. Os diáconos atendiam às necessidades práticas e sociais, enquanto os presbíteros supervisionavam, presidiam e exerciam funções pastorais. Ambos eram essenciais para o funcionamento saudável e equilibrado da igreja. Os diáconos garantiam que as necessidades materiais fossem atendidas, enquanto os presbíteros cuidavam do bem-estar espiritual da igreja. Assim, queridos irmãos, a igreja primitiva, ao estabelecer diáconos e presbíteros, demonstrou a importância de uma liderança abrangente que abordasse tanto as necessidades práticas quanto as espirituais da comunidade. Portanto, essa abordagem equilibrada continua a inspirar as igrejas contemporâneas na busca por uma liderança que sirva e cuide integralmente do corpo de Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para irmos ao terceiro ponto da nossa lição, as qualificações para o ministério. Primeiro tópico, qualificações de natureza moral. Veja que o apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o 15 e Tito capítulo 1, versículos 5 até o 9. Leia essa referência aí na sua Bíblia. Não vamos ler aqui para que o vídeo não fique tão extenso. Aqui, queridos irmãos, listamos apenas algumas delas. Por exemplo, não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, ser irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O ministério cristão é uma responsabilidade séria e nobre, e o apóstolo Paulo, em suas cartas pastorais a Timóteo e Tito, estabelecem padrões claros para aqueles que aspiram ao exercício desse ministério. No âmbito das qualificações morais, Paulo destaca requisitos que vão além da mera aparência externa, buscando um compromisso profundo com a santidade e a integridade. É importante ainda, queridos irmãos, afirmar que uma das primeiras qualificações mencionadas é a não avareza, ou seja, não estar apegado ao dinheiro, uma reputação irrepreensível perante Deus e perante os homens. Outro aspecto fundamental é a necessidade de não estar envolvido em escândalos públicos. Segundo tópico, qualificações de natureza social. Estudamos qualificações de natureza moral no primeiro tópico e agora estudaremos no segundo tópico qualificações de natureza social. Veja isso, queridos irmãos, além das qualificações morais, as cartas pastorais destacam a importância das qualificações de natureza social para aqueles que aspiram ao ministério na igreja. Estas características visam assegurar um convívio saudável e uma influência positiva sobre a Igreja de Cristo Jesus. Por exemplo, queridos irmãos, não soberbo, ou seja, o líder cristão deve ser alguém que não apenas serve, mas que também
se relaciona humildemente com as outras pessoas. A soberba pode manifestar-se na teimosia e na obstinação em manter opiniões próprias, prejudicando o ambiente de colaboração e entendimento mútuo. Segundo, queridos irmãos, não iracundo, ou seja, aquele que demonstra raiva, ira. A carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 7, também menciona a necessidade de não ser iracundo, ou seja, de não ser truculento, violento. O líder cristão deve ser alguém capaz de controlar seu temperamento, evitando ações impulsivas e descontroladas. Não é verdade, queridos irmãos? Portanto, essas qualificações de natureza social destacam a importância do equilíbrio emocional e também a importância da humildade para os líderes na igreja. Essas qualificações buscam assegurar que aqueles que estão envolvidos no ministério sejam exemplos não apenas de integridade moral, mas também de relacionamentos saudáveis e de relacionamentos respeitosos. Queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, qualidade para o ministério. Isso mesmo, como vimos, essas qualificações estabelecem um padrão de excelência para o ministério na Igreja de Cristo. Os líderes devem exemplificar sua moralidade, relacionar-se com humildade e liderar com sabedoria. Este compromisso com a excelência reflete a responsabilidade e a seriedade do ministério, pois os líderes devem representar Cristo de maneira digna. Portanto, os ministros do corpo de Cristo Jesus devem atender a esses requisitos que são inegociáveis, pois eles não apenas desempenham um papel de liderança, mas também servem como modelos vivos do Evangelho, contribuindo assim, queridos irmãos, para a edificação, isso mesmo, para a edificação e crescimento espiritual da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nessa lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também, queridos irmãos, na lição de hoje, que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes
e pastores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.